E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Tudo bem? Então, nós vamos iniciar essa série nova, começando pela questão número um do Livro dos Espíritos. E olha como que já começa. Talvez, eu acho que a pergunta mais difícil das 1019 é a primeira. Porque a primeira pergunta, olha só, o que é Deus? Essa é a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. E olha o que eles respondem de maneira muito curta e breve. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Vocês viram que eles não trazem tantas informações assim, mais esmiuçadas, digamos assim. E o que a gente precisa compreender com isso? Deus está muito além do que nós podemos conceber de natural, digamos assim, da nossa vida. Nós aprendemos na doutrina espírita, através das obras de André Luiz principalmente, que a matéria que nós temos acesso, a matéria que nos acomete, as coisas que nós temos ao nosso redor, correspondem a apenas 1/8 do que existe no nosso planeta Terra. Ou seja, 7/8 nós não temos acesso ainda, que são as coisas espirituais. A matéria vibrando em outras frequências, outros elementos existentes, a água em outro formato, os materiais, né, as cidades espirituais, então está muito fora do nosso alcance. Agora você imagina, nós queremos conhecer esmiuçadamente Deus, que antes de todos os planetas já existia, que é o Criador de tudo no universo. Então a gente vai pelas beiradinhas tentando compreender o que seria Deus, né? E é interessante a gente lembrar, conforme a gente aprendeu também na doutrina espírita, as 3 revelações. Moisés foi a primeira revelação e ele nos trouxe, né, devido à necessidade da época, um Deus vingativo, né, que se você não fazia, ele te punia. Mas tinha que ser assim. Nós éramos, na época, né, tantos mil anos atrás, espíritos rebeldes. Se não fosse por medo, as coisas não funcionariam. Depois vem Jesus, trazendo um Deus amoroso. Deus não modificou, né? Mas aos poucos ele vai descortinando para nós. E Jesus nos diz que é um Deus amoroso, que nos perdoa, que nos intui. E o Espiritismo vem agora, junto com a ciência, nos mostrar que Deus é essa inteligência suprema, que não é aquele velhinho de barba, que a gente, de cabelo branco, sentado, né, no seu trono, que a gente vê nos filmes, ou talvez que a gente aprendeu em outras religiões ou doutrinas. O Espiritismo descortina isso e fala que ele está muito além desta forma carnal. Nós não podemos mensurar Deus pelaquilo que somos. Ele é muito além. Se Jesus é um espírito de luz, bilenar, com bilhões de anos, muito longe de nós, avançado, que não possui mais um corpo carnal, né? É um corpo material e que alcançou a perfeição. Agora, se imagine Deus, que antes de Jesus ser criado já estava com todo o seu universo. Então a gente precisa, talvez, cuidar para não focar exatamente em formas. O que a gente precisa compreender é que Deus é a inteligência suprema do universo, que criou tudo ao nosso redor, que sempre existiu. Então a gente percebe que a gente tem que focar nestas questões mais morais. É como se nós estivéssemos tentando, num primário, talvez no jardim de infância, querer conhecer as fórmulas de Bhaskara e outras de matemática. Então não vamos focar nisso, né? Os espíritos são curtos e breves, nos dizendo que Deus é a inteligência suprema, né? Agora, nós não podemos conceber as nuances de Deus no que diz com relação a formato, como que é as suas especialidades, né? Com relação à forma material, entre outros. Mas nós sabemos como nos conectar a Ele. É através das suas criações.
Nós podemos tocar, entre aspas, a Deus quando tocamos a natureza e tudo que está ao nosso redor. Nós também podemos nos conectar a Deus através da oração, né? Porque daí nós canalizamos essa espiritualidade maior. E principalmente, nós podemos alcançar a Deus de uma maneira mais simples, amando. Conforme nós avançamos, nós vamos conhecendo a lei principal, que é a lei de amor, e vamos compreendendo que quanto mais a gente ama, quanto mais a gente ama as pessoas sem penduricalhos, digamos assim, né? A gente vai se aproximando de Deus, porque Deus é amor. É como se aos poucos nós estivéssemos entrando na sua frequência vibratória. É como se nós estivéssemos nos conectando através da sua luminescência. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente se aproxima de Deus. E quando alcançarmos a perfeição, como Jesus e os outros espíritos puros alcançaram, aí a gente vai ter sim uma noção maior de todas as características específicas de Deus, o nosso Criador. Beleza, gente? Então foquemos no que está mais próximo de nós. Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema.